Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta sexta-feira, dia 12 de março. Você que nos acompanha em todo o Brasil pelas antenas parabólicas, no sistema digital, no sistema analógico, também pela NET Claro TV, nos canais 190 e 690. Você que está aí na internet, você pode acessar pelo portal sba1.com, é o portal do agronegócio, notícias, informações, bons negócios, grandes oportunidades e, claro, a transmissão no canal do Boi e também do Agro Canal. Por falar em internet, estamos ao vivo também pelo Facebook do canal do Boi e, olha, dezenas de páginas que levam o Agricultura BR. Obrigado a todos, obrigado por estarem presentes aqui conosco. Lá no Paraguai e aqui no Brasil tem a TV por assinatura Neo TV, onde você tem o canal do Boi e a partir deste momento você pode acompanhar o canal do Boi através da TV Imaculada no estado do Mato Grosso do Sul em sinal aberto. Portanto, sejam todos bem-vindos aqui, é a casa do produtor rural brasileiro. Começo o programa de hoje falando sobre boi. E eu falo sobre boi porque nós vimos valores muito altos. Estamos vendo valores mais altos que começam a trazer uma compensação depois de tantos anos de perdas. Eu sempre falo isso porque o que ficou para trás, apesar que o que fica para trás tem que ser esquecido, né? Muitos escreveram isso, mas a verdade é que o pecuarista brasileiro foi massacrado. Os últimos 15 anos, de 15, 16 anos, foram muito complicados. Teve formação de cartel, combinação de preço, a situação de empresas se aglomerarem com recursos públicos, tudo isso impactou demais a vida do pecuarista, que ficou sem condição de investir e teve que consumir o seu capital. Como é que consome o seu capital? Ora, abatendo matrizes. Foi o que aconteceu nesses últimos 16 anos e nós temos visto nos últimos um ano e meio, vamos colocar assim, um ano para um ano e meio, nós temos visto as recuperações vindo, o resultado dessa pressão toda que houve sobre a pecuária nacional. E os valores que eu tenho para contar são de R$ 315 a arroba no mercado físico, o valor que foi atingido agora recentemente, e os patamares não vão ficar muito longe disso. A verdade é que a indústria frigorífica vai continuar tendo que pagar mais por esse boi. E por falar em pressão, aquela história lá com o Paraguai voltou à tona. E apesar do entendimento que nós temos aqui na Agricultura BR sobre o fator econômico, de que trazer gado pronto do Paraguai pouco ou em quase nada vai mudar a realidade de preços pagos, a verdade é que isso é solicitado num momento bastante diferente, né, da pecuária nacional, quando o pecuarista consegue vender o seu boi por uma arroba maior. Então, aquela pressão, principalmente no estado do Mato Grosso do Sul, aqui da onde é transmitido o canal do Boi, voltou, né? Nós temos essa situação vindo lá no Ministério da Agricultura, foi o que algumas fontes que não quiseram se declarar avisaram para nós no dia de hoje. Portanto, a história de importar gado do Paraguai volta, mas aqui acreditamos que economicamente vai fazer, pouca diferença. Vamos dar uma olhada como é que vem o gado sendo negociado, a arroba do boi negociada na B3 e a Bolsa Brasileira. Você acompanha comigo agora os dados de negociação. Nós temos aqui negócios na estabilidade, é o que você acompanha comigo aqui no Agricultura BR. Olha só, a posição de março vindo a R$ 310, a arroba do boi gordo. O pessoal atualizou de novo, girou as telinhas, é isso mesmo, estabilidade, não mudou muita coisa não. Posição de março, R$ 310 o valor da arroba, para maio, 303, para agosto, estável a R$ 306 o valor da arroba, e para outubro, olha lá outubro, olha outubro aparecendo, olha, eu sempre digo, se o mercado futuro está dizendo R$ 319,95 para a arroba do boi gordo neste momento, olha, pode apostar que vai ser muito maior que isso. A questão do mercado futuro ele é sempre interessante para quem faz esse tipo de negociação, para você travar os seus negócios, você conhece muito bem os seus custos de produção, tem uma parte ali negociada. Particularmente, a gente não pode deixar, porque o pecuarista vai perguntar, ele pergunta de qualquer maneira, não parece ser um bom negócio hoje para o pecuarista travar negócios, no caso da arroba, lá na Bolsa, porque esses valores tendem sim a se elevar e se elevar bastante. Está mostrando 319 para outubro, olha, eu estou achando que quando chegar outubro esse valor vai estar em 330, 340, não menos que isso, já que a pontuação dos negócios neste momento aponta para próximo a R$ 320 por arroba.
De acordo com o boletim do IMEA desta semana, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a colheita da soja no Mato Grosso, com muito atraso, chegou próxima a 74% da área colhida. Mas o fato é, o produtor que ainda tem soja para colher está tentando, a semana está muito chuvosa no Mato Grosso, foi o que nos trouxeram as informações de previsão do tempo com a SOMAR Meteorologia e também com a Geocis durante o acumulado dessa semana. Tem muita chuva com alguma janela neste final de semana, começando na tarde de hoje, deve ter janela para o produtor conseguir colher. Mas a verdade é que para esse sojicultor que está ainda com a soja na terra, os prejuízos são incalculáveis sobre essas áreas ainda não colhidas. É o que nos mostra o repórter Valdir Pacheco. O excesso de chuva e a umidade muito elevada tem provocado prejuízo nas lavouras de soja aqui no estado de Mato Grosso. Em algumas localidades, a soja já está podre e o atraso na colheita no estado já é visível. Por causa do tempo instável e da chuva frequente, a soja já está caída, podre e em algumas localidades segue perdendo qualidade no dia a dia. O cenário é complicado para o sojicultor de Mato Grosso. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia mostram que em São Félix do Araguaia já choveu 235 milímetros no período do dia 1º de março ao dia 9. Nesse mesmo período, a cidade de Juína registrou um acumulado de aproximadamente 117 milímetros. Nesta semana, o tempo segue instável com bastante nebulosidade e chuva a qualquer hora do dia no centro-norte de Mato Grosso. E o risco de temporal é alto. Nas demais áreas do estado, o sol aparece, mas a situação é de atenção para chuva moderada e fortes raios com rajadas de vento. Os produtores estão preocupados porque em muitas propriedades a perda já alcança 50%. Até a última sexta-feira, pouco mais de 67% da área total cultivada no estado já estava colhida. O ritmo segue abaixo do registrado se comparado à mesma safra do ano passado e que já havia sido colhido 91% das lavouras de soja. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Sigo falando de soja nos estados que são os principais produtores do país. E olha, de acordo com a Emater Gaúcha, no Rio Grande do Sul, a colheita da oleaginosa atingiu 1%. Mais do que isso, diferente do estado do Mato Grosso, que a chuva tem atrapalhado muito, no Rio Grande do Sul houve a volta da umidade adequada, o que fez com que se trouxesse benefícios às lavouras de verão. Vamos dar uma olhada agora como é que vem o estágio de desenvolvimento das lavouras do Rio Grande do Sul. Como eu disse, 1% colhido de acordo com a Emater. 66% das áreas estão em enchimento de grãos, 19% em maturação e 12% em floração, foi o que nos informou a Emater do Rio Grande do Sul, em mais um relatório apresentado para mostrar como é que vem as lavouras gaúchas. Quem acompanha o canal do Boi, o Agricultura BR, diariamente sabia. Os números para a produção de soja e milho na Argentina seriam muito menores do que aqueles que estavam sendo apresentados oficialmente. E nós temos que dar mérito para quem trouxe essa informação aqui através do nosso programa. Bom, quem falou a respeito disso e trazia uma previsão realmente muito baixa, abaixo de 45, abaixo até de 44 milhões de toneladas de soja. André Cordeiro comentou que a quebra na Argentina era realmente muito forte e que a produção ficaria entre 43 e 44. O Felipe Reis, da Geocis, também destacou em todas as oportunidades as análises da Geocis que colocavam essa produção da Argentina entre 43 e 44 milhões de toneladas. Enfim, nesta última quinta-feira de tarde, como
tradicionalmente ocorre, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires trouxe o seu levantamento semanal que mostrou um corte de 2 milhões de toneladas na sua perspectiva em relação à produção da oleaginosa na Argentina. Com isso, por lá, a produção deve alcançar 44 milhões de toneladas. De acordo com o levantamento da Bolsa de Cereais, isso ocorre porque as precipitações chuvosas em fevereiro, apesar de ocorrerem, elas foram inferiores às necessidades de solo e, consequentemente, das plantas. Vamos ver então como é que vem os estágios dessas lavouras lá na Argentina. Aqui nós temos um número que que chama muita atenção. Produção estimada em 44 milhões de toneladas, acertou Felipe, acertou André Cordeiro, 44 milhões de toneladas, corte de 2 milhões de toneladas realizado pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires. A situação dessas lavouras, ela teve uma piora entre a semana passada e esta semana, considerando o encerramento nesta quinta-feira. É o que a Agricultura BR vai mostrar agora, vai piorando, as lavouras vão piorando na Argentina na questão de soja. Você vê aqui que apenas 6% dessas lavouras estão em situações boas, né? Essas lavouras vêm em situações boas, apenas 6% de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Enquanto que vem em situação regular, apenas 31% dessas lavouras de soja. A situação regular é aquela que vem de ruim para normal, ela teve uma elevação, porque as áreas que estavam em boas condições, estavam ali na casa de 12%, 13%, elas acabaram recuando apenas para 6%, o que justifica esse corte de 2 milhões de toneladas anunciado pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Essa notícia é altista, não há dúvida nenhuma que essa informação sobre a Argentina produzir menos soja é uma informação altista. Entretanto, nós temos nos Estados Unidos uma necessidade, lá pelos operadores, de algumas confirmações de demanda. Essa demanda por soja agora, ela tende a migrar para a América do Sul, como já está ocorrendo. Agora mesmo, no mês de março, o Brasil, ou melhor, as tradings que operam no Brasil devem embarcar perto de 15 milhões de toneladas. Essa é a estimativa que nós temos, considerando o line-up de portos. Hoje, nós temos soja recuando e recuando bastante lá na Bolsa de Chicago. Nós temos aqui uma queda acima de 1%, vem próximo a 1,3%, 1,4%, e essa queda é o suficiente para colocar as posições de curto prazo abaixo daquele piso de 14 dólares por bushel. Veja só que a posição de maio está sendo negociada a 13 dólares 93 centes mais 6 o bushel. Julho, 13 dólares 83 centes mais 2 por bushel. Agosto, 13 dólares 44 centes mais 6 o bushel, enquanto que setembro, 12 dólares 70 centes mais 4 o bushel. Não é um valor ruim, entretanto, é um valor bem mais baixo do que aquele que nós estamos acostumados a ver com soja em Chicago. É o segundo dia de recuo. Primeiro dia de recuo, nós identificávamos aquela realização, muitos fundos de investimento liquidando as suas posições e embolsando os ganhos. Afinal, a soja em Chicago chegou próximo a 15 dólares o bushel. Aqui no Brasil, nós tínhamos recuo para o valor da soja no mercado físico. Daqui a pouco eu vou mostrar as cotações. Você já está vendo a cotação do mercado físico que já apresenta isso. Ela tem muito a ver com a queda que nós tivemos para o dólar. O dólar hoje recupera um pouco. Você vê aqui R$ 5,55 mais 9, com uma pequena alta de 0,30%. Como nós podemos resumir essa história? Ora, nós tivemos, principalmente na segunda-feira, na segunda e na terça-feira, nós tivemos elevações muito fortes para a soja, foram sentidas, para o dólar, que foram sentidas na soja, que subiu no mercado físico brasileiro e também nas referências dos valores negociados para os portos. Já nesta quinta-feira, nós tivemos aí um recuo mais expressivo e isso refletiu sobre as cotações do mercado físico. Quem explica agora o que acontece com esse dólar, e também com o mercado financeiro, é o Walter Pulga Júnior. Os efeitos que teve sobre a soja ficam muito claros. Soja subiu no físico em relação a essa semana, quando o dólar estava lá em cima, e agora vai cedendo. Walter Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos.
controlar o câmbio é muito complicado, né? Mas hoje nós estamos de novo com o dólar em alta. Uma alta inferior a 0,5%, é verdade, mas o dólar opera na faixa de R$ 5,56, agora sobe 0,45%. Na máxima não chegou a 5,60 de novo, ficou em 5,58. Agora, por que o dólar opera em alta aqui frente ao real? Ele opera em alta também frente a outras moedas do mundo, né? Diante de uma nova alta da taxa de juros dos títulos americanos, que chegaram a 1,61 hoje, estavam na faixa de 1,52, 1,59, chegou a superar 1,61% mais cedo. Bom, por isso, e também por uma forte atuação do Banco Central, é que nós tivemos aí um movimento de controle da alta do dólar. Vale lembrar que o Banco Central tem feito investimentos pesados para conter essa alta do dólar, né? Na quarta-feira, o Banco Central vendeu US$ 1 bilhão e mais 405 milhões no mercado à vista. E ontem voltou com mais US$ 1 bilhão em swap cambial injetados no mercado futuro. Em suma, resumindo, né, acabou ofertando dólares no mercado para controlar uma alta. E hoje havia já a programação de outros 750 milhões de dólares, né, bilhões de dólares, para ser ofertados pelo mercado. Ou melhor, 750 milhões de dólares. O que eu quero dizer é que muito dinheiro faz com que o Banco Central controle pelo menos uma alta acentuada do dólar. Isso chegou a receber críticas de alguns analistas de mercado, viu, Fabiano? Importante lembrar, porque o dólar já perdia valor frente a outras moedas e o Banco Central continuava atuando. Mas a atuação do BC, segundo um ex-diretor do BC, não tem nada a ver com conter dólar ou atuação pela inflação. O distanciamento dessa taxa de câmbio do seu nível de equilíbrio é que pode estar provocando uma intervenção mais pesada do Banco Central, é o que argumenta Carlos Viana. Ele é ex-diretor de política econômica e política monetária do Banco Central e agora é chefe de pesquisa econômica da Asset One. Segundo Carlos Viana, o que ocorre é que, apesar de não termos aí evidências de grande risco, ele acha que é uma atuação para tirar esse desequilíbrio que ocorre com a moeda, o real, frente ao dólar. Ou seja, assim como outros analistas do mercado internacional, Viana também considera que o dólar tem um comportamento fora da curva frente ao real. Por isso essa disparada 5,60, 5,70, que assusta quem acompanha o mercado de câmbio. Por isso ele acha que a atuação do Banco Central deve continuar para controlar o que se chama aí ponto fora da curva, né? O câmbio está distante do equilíbrio por conta do risco, mas esse risco das contas públicas não se materializou, ou seja, não há aí grandes motivos para preocupação, segundo Carlos Viana. Bom, enquanto isso, o nosso índice Bovespa, reflete negociações no mercado de ações, ele vem em queda hoje, viu? Depois de acumular uma alta aí de 4%, perde mais de 1% agora, 1,10% de baixa, volta à faixa de 113.720 pontos, chegou a operar perto de 115 mil pontos hoje, chegou aos 114.983, isso ocorreu logo na abertura, mas em seguida passou a ceder, ou seja, não sustentou os quase 15 mil pontos que nós víamos pela manhã. O que acontece é que há uma queda em ações de empresas como, por exemplo, Companhia Siderúrgica Nacional e Usiminas. E Usiminas e Petrobras têm forte volume de negócios na Bolsa, o que traz o índice Bovespa para baixo. Para você ter uma ideia, ações da Petrobras perdem quase 1% agora e ações da Usiminas perdem quase 0,5%. Fora isso, Companhia Siderúrgica Nacional também perde mais de 3%. Então, CSN, Usiminas e Petrobras contribuem aí para essa baixa, né, no nosso mercado de ações, tendo como referência sempre o índice Bovespa, né, que reúne uma carteira teórica com os papéis mais negociados na B3. Então o índice Bovespa ainda é uma referência para o mercado brasileiro e vem em queda. Enquanto isso, o petróleo volta a subir em dólares lá fora, de novo rondando a faixa de $70 o barril. Ainda o petróleo tipo Brent está na faixa de $69,30, $69,35 o barril. Petróleo WTI vem em queda neste momento a 65,72, mas vale lembrar que se
contratos de petróleo estão em queda agora, eles já estiveram em alta durante a madrugada, recuperaram valor, rondando aí a faixa de $70 o barril. Lógico, há uma expectativa de que o avanço da vacinação em vários países do mundo traga aí uma recuperação econômica. Essa recuperação econômica demandaria mais energia, portanto, consumo maior de petróleo. Mas alguns índices nos Estados Unidos vêm em baixa. No painel que eu acompanho aqui agora há pouco, alguns dos principais índices dos Estados Unidos vinham em queda, como o Nasdaq, Standard & Poor's 500, que vinham com queda que variava de 0,5% até 1,5%. E na Europa também não havia lá uma alta muito acentuada, não. Algumas bolsas fechavam em queda, como o índice DAX da Bolsa de Frankfurt, que perdeu 0,5%, FTSE Londres vinha em alta de 0,25%, uma alta muito tímida, ou seja, índice CAC da Bolsa de Paris praticamente estável. Não há um ânimo no mercado que traga o nosso índice Bovespa em alta. Com a queda da Petrobras, Companhia Siderúrgica Nacional e Minas, índice Bovespa vem em queda e deve encerrar em queda, devolvendo parte dos ganhos recentes que teve. É com você, Fabiano. Obrigado, Pulga, obrigado pela participação. Por aqui nós vamos mostrar agora como é que foram os reflexos. Você já viu algumas cotações de mercado físico da soja aparecendo aqui no programa. Agora nós vamos mostrar como que isso se refletiu sobre os valores negociados nos portos do Brasil. A apuração da Grãos Corretora, você tem comigo aqui para entrega em abril. Olha como caiu, né? Como cai o valor. R$ 168,00 a saca de 60 quilos é o valor de referência nos portos de Santos e também Paranaguá, de acordo com a Grãos Corretora, para esta sexta-feira. É o que a Agricultura BR vai trazendo para você por aqui no Agricultura BR. Olha, a seguir nós vamos ter informações a respeito do pedido, sabe, o zoneamento para áreas de cultivo de milho, as questões de seguro, o pedido foi negado. Daqui a pouco nós vamos ter uma explicação sobre isso e você vai saber também como é que vem o desenvolvimento do cereal lá no Rio Grande do Sul e na Argentina. Na Argentina, corte forte na estimativa de produção de milho por lá. São os assuntos de logo mais do Agricultura BR, que vai para o intervalo. Aproveite para entrar em contato conosco. Nosso número é o 679-9173-3737. Eu volto já. E o pedido para estender a janela de plantio para o milho, a janela de risco climática, foi negada em relação ao milho. E este é um assunto que estava muito sendo debatido lá no Paraná, no Mato Grosso, aqui no Mato Grosso do Sul também. Isso surpreendeu, de certo modo, os produtores rurais. E quem vai explicar esse assunto é o Walter Pulga, que está aqui comigo de novo. Pulga, a expectativa não era essa. Não, não era não, Fabiano. De fato, o que ocorre é o seguinte, houve um atraso na colheita da soja, que alcançou agora aproximadamente 38%, no máximo 40% da área, bem abaixo da colheita, que deveria estar nesse período na faixa de 60%, né? Como ocorreu na temporada passada. Bom, então os produtores de milho queriam estender por 10 dias a janela de plantio de milho, que vai até o final de março em algumas regiões do país. O assunto, aliás, é destaque hoje nos principais jornais brasileiros, né? Mas eles queriam alterar essa janela, ou seja, alterar o zoneamento agrícola de risco climático em mais 10 dias, para não perder acesso às políticas de crédito e também de seguro. Mas houve um contra aí dos técnicos do Ministério. O Pedro Loyola, que é secretário, né, do Ministério da Agricultura, solicitou até um estudo para a Embrapa para mudar um pouco isso. Mas o que ocorre é o seguinte, ele disse que qualquer alteração na zona de risco climático demanda estudos técnicos demorados, porque isso deve embasar definição de janela de plantio, que foi publicado em normas federais. E mais do que isso, orientam tanto o mercado de seguradoras como das resseguradoras nas negociações aí do seguro rural, né? Como também o risco fiscal que foi assumido pelo Banco Central para as coberturas do Proagro. Ou seja, muda muita coisa. Esses agentes, explicava o Pedro Loyola, do Ministério da Agricultura, com base nesse risco, eles reconhecem e aceitam o setor, que o setor quer estender por 10 dias, mas eles não querem reconhecer o risco, né? Tanto as federações das seguradoras, como que foi contra a medida, como o Banco Central também foi contra a medida, o Tesouro Nacional e o Ministério da Economia também não concordaram com essas mudanças. Agora, Pedro Loyola foi bem enfático, viu? Ele disse que quando surgem pedidos dessa forma intempestiva, não há como atender, né? Vale lembrar, né? O Pedro Loyola é do Departamento de Gestão de Risco
brusco do Ministério. Ele analisa isso e ele disse, olha, mexer nessa regra agora, que ganhou credibilidade no mercado, as seguradoras trabalham com esse zoneamento do risco climático, isso é quase um contrato, ele disse, iria desmoralizar o zoneamento e ter uma série de consequências. Ele disse que os agricultores estão menos sujeitos a risco climático, podem acessar as políticas como o Programa de Garantia de Atividade Agropecuária, que é o PROAGRO, Programa de Subvenção do Seguro Rural, e ele disse que isso é muito importante, mudaria toda essa estrutura. Portanto, ele acha que essa desmoralização do zoneamento não seria oportuna neste momento. Bom, diante disso, o governo, em quase que unanimidade, decidiu recusar o aumento dessa janela de 10 dias, lógico, para não ter que recalcular tudo. Isso não significa que o assunto morreu, não. A Embrapa vai estudar aí um novo zoneamento climático, né, calculando aí alguns riscos diferenciados, mas isso, a princípio, não tem solução. A janela de 10 dias que os produtores solicitaram não está atendida, não. É com você. Tá certo, Walter Pulga, a explicação realmente foi técnica nessa negativa do Ministério da Agricultura. Vamos falar agora de um inseticida biológico que controla a lagarta do cartucho e também a falsa medideira, que atinge as lavouras de milho e também sorgo. Você vai conhecer agora como que foi feito isso, o princípio ativo e de como que ela tem funcionado nos campos. O bioinseticida à base de 2 cepas de Bacillus thuringiensis teve seu lançamento em fevereiro com o nome comercial de Acera. O desenvolvimento do produto é da Embrapa, que buscou parceria comercial para colocar à disposição dos produtores um bioinseticida para o controle de lagartas. Eu conversei com o pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, Fernando Valicente, que nos fala sobre o produto. O Acera é um produto biológico à base da bactéria Bacillus thuringiensis, formado por 2 cepas que são produzidas separadamente, estabilizadas, formuladas e misturadas para a venda ao público. As cepas, originalmente foram trabalhadas pela Embrapa Milho e Sorgo e foram repassadas para a empresa Balagro, que escalonaram para a exploração comercial do produto. O Acera tem grandes vantagens, pelo fato de ser um produto biológico, ele é inócuo para o ser humano, ou seja, ele não causa dano para o ser humano, meio ambiente, mamíferos, ele integra com o meio ambiente, ele não causa dano no aplicador, ele não causa dano com deriva, ele é amigável com o meio ambiente, não contamina rios, riachos, e nem o produto final, se por acaso for consumido in natura. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. E de acordo com a Emater do Rio Grande do Sul, as lavouras de milho alcançam agora 60% da área de destino ao cultivo colhidas. Diferente da soja, o milho no Rio Grande do Sul ressentiu muito mais os fatores, os problemas climáticos do estado. A soja já saiu muito bem porque acabou sendo cultivada mais tarde. Já o milho não, o milho já pegou aquela fase mais complicada do clima e agora está numa situação de 60% colhido e o estado das lavouras você acompanha comigo agora no Agricultura BR. Nós temos aqui os dados relacionados às condições de lavouras no milho, com 15% das áreas em maturação, 15% em enchimento de grãos e 7% em floração, foi o que informou a Emater do Rio Grande do Sul.
E o Agricultura BR agora traz em destaque como é que vem os negócios com milho. Veio ganhando durante toda a semana lá na Bolsa Brasileira, na B3. Você acompanha conosco como é que estão as posições de negócio agora. Posição de março com queda de 0,29%, com negócios a R$ 92,06 a saca de 60 quilos. Maio, R$ 93,38 a saca de 60 quilos, com queda hoje de 0,74%. Julho, com R$ 88,31, perde mais, perde 1,11%. E a posição de setembro, a R$ 83,80 a saca de 60 quilos, com queda de 0,56%. São os números que nós destacamos agora para o milho negociado na B3. Volto a falar de Argentina, porque a Bolsa de Cereais de Buenos Aires trouxe os seus números atualizados, como tradicionalmente ocorre na tarde desta última quinta-feira. E se a Bolsa de Cereais de Buenos Aires cortou 2 milhões de toneladas da sua previsão de produção de soja, agora prevista em 44 milhões de toneladas, no caso do milho, o corte foi de 1 milhão de toneladas, previsto em 45 milhões de toneladas a partir de agora. Vamos ver os números, então, para a produção de milho na Argentina. Você vê aqui que na safra passada foram produzidos 51 milhões. Pode voltar aqui para o estúdio, por favor. Foram produzidos 51 milhões e 500 mil toneladas, enquanto que agora a previsão fica 6 milhões e meio de toneladas abaixo, vindo agora para essa casa de 45 milhões de toneladas. Você confere comigo agora o estágio que nós temos em relação às lavouras de milho na Argentina. Veja só como é que vem os negócios. Nós temos uma questão aqui em relação às lavouras, como elas têm se desenvolvido. 17% estão em boas condições e temos 28% em condições regulares. É o que o Agricultura BR vai trazendo para você aqui no Agricultura BR, como é que vem as lavouras de milho lá na Argentina. Vamos dar uma olhada agora como é que vem milho negociado na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo os dados, os negócios. Neste momento, nós temos milho em Chicago vindo com queda também. A queda, no mais curto prazo, vem com 0,4% e as demais posições perdendo um pouco mais. Posição de maio, R$ 5,35 mais 6. Julho, $5,25 o bushel é o que nós trazemos aqui com o milho negociado em Chicago. Setembro, $4,94 mais 6 o bushel. E a posição de dezembro, $4,77 mais 4 por bushel. São os negócios que eu vou trazendo agora com milho na Bolsa Norte-Americana de Chicago. Você vai acompanhar comigo agora cotações de mercado no mercado físico brasileiro. E as empresas processadoras de carne de frango e suínos vão enfrentando fortes dificuldades para a aquisição de milho e também farelo de soja. Esse é um cenário que já vem se apresentando há algum tempo e isso tem impactado bastante os custos de produção da agroindústria. Você vai acompanhar agora, nesta entrevista realizada pelo jornalista Walter Pulga Júnior, como é que os agroindustriais de Santa Catarina têm enfrentado a questão. As altas nos últimos meses para os preços do milho, do farelo de soja, preocupam e muito o avicultor em todo o país. Mas as empresas também enfrentam dificuldades. Eu tenho aqui comigo representante de empresas que processam carne de frango lá em Santa Catarina, o Dr. Antônio Ribas Júnior, presidente da Associação Catarinense de Avicultura, que vai falar sobre as dificuldades que as empresas também enfrentam agora. Obrigado por ter recebido e aceito o convite, doutor Ribas. Vamos explicar que a situação não é ruim só para aquele produtor independente, não, né? Mesmo para as indústrias, a situação é preocupante? Com certeza. Primeiramente, um prazer estar conversando contigo e com todos que nos assistem aqui. A situação é muito preocupante. Nós viemos de um ano 2020 que foi absolutamente desafiador, não preciso nem relatar isso, o Covid nos trouxe imensos desafios,
Nosso setor de produção de proteína enfrentou de maneira soberana isso, entregamos o setor que mais empregou, o setor que gerou renda, alavancou a economia do país, fazendo tudo isso, protegendo as pessoas, cuidando bem de pessoas. Conseguimos fazer um ano 2020 muito bom. Entramos em 2021 com este ofensor de maneira extremamente significativa aos resultados do nosso setor, que é a subida de custos de milho e soja. Se nós voltarmos 12 meses no tempo que nós tínhamos de cotação e o que estamos fazendo hoje de cotação, traz uma pressão sobre a produção superior a 30%, 40% de acréscimos aos custos de produção. É difícil você, neste momento, pensar que vai conseguir repassar este custo ao consumidor, haja visto que o consumidor, passando pela pandemia, aumentando o desemprego ou tendo algum tipo de dificuldade com renda, não suporta aumentos de custos. Então, o setor tem ficado espremido nesta equação bastante difícil. Obviamente que se a gente olhar no médio e longo prazo, o mercado tende ao equilíbrio e vai voltar a um equilíbrio. O setor está aprendendo a trabalhar com esse novo mercado de grãos, mas a grande questão é, até nós chegarmos a este horizonte médio e longo de tempo, onde o equilíbrio retoma, como iremos suportar tudo isso? Imagino que pequenas e médias empresas terão muita dificuldade, algumas talvez nem continuarão suas atividades. Poderemos ter redução de alojamentos, inclusive nas grandes empresas, o que pode pressionar a inflação, pode trazer falta de frango ou de suíno na mesa do consumidor, e isso tudo preocupa todo o setor. Veja bem, o agronegócio é forte, ele consegue superar muitas crises, mas neste momento, este impacto que estamos sofrendo, é fundamental que a gente una forças com o governo federal e a gente busque alternativas para superar um momento tão difícil. Santa Catarina, alguns produtores independentes da região oeste têm demandado ao governo e à Embrapa, aos pesquisadores, a utilização de áreas no inverno para produzir pelo menos uma alternativa de alimentação para suíno e para frango também. A perspectiva é boa nesse sentido ou não dá tempo de correr atrás para suportar esse período? Veja bem, tempo há. Nós estamos com um projeto, também as agroindústrias embarcaram fortemente nesse projeto. Estamos usando aí o nosso ex-ministro Francisco Turra para nos ajudar nesse projeto de aumentar o plantio de cereais de inverno em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com uma expectativa de nós superarmos aí 350 mil hectares plantados nesses dois estados, o que daria para nós uma possibilidade de enfrentarmos esse momento de transição aí deste mercado de uma maneira um pouco mais saudável e um pouco mais controlada. É fundamental que isso aconteça de maneira imediata. Estamos dando o conforto e a segurança para produtores e cooperativas com a garantia da compra de cereais de inverno. Também associado a isso, buscando de maneira imediata, junto ao governo, a liberação da importação de milho, que também nos ajudaria a suportar isso. A soma dessas duas ações, no curto prazo, ainda podem e devem ajudar o setor. Aproveitando para falar do nosso grande mercado, que é a China, e o senhor como diretor corporativo de uma empresa grande como a Seara, e acompanhando outros processadores de carne de frango, eu pergunto, essa demanda chinesa, ela vai durar muito? Como a empresa vê isso? Como o senhor enxerga esse futuro? A demanda chinesa tem um limite também, não tem não? Com certeza, mas veja bem, vou falar em nome de todo o setor catarinense aqui. O mundo, especialmente a China, continuará precisando da proteína brasileira. Não só pela competitividade que nós temos em custo, mas pela qualidade do que nós ofertamos em termos de aves e suínos. Mesmo que venham sendo recompostos os plantéis de produção de China, e veja bem que a China já passou de 16 milhões de toneladas de frango sendo produzido, já superou nós como segundo maior produtor de frango do mundo, ela continuará demandando a produção. Ainda muito chinês que não tem no seu prato de comida um frango ou um suíno, e nós podemos ser um grande parceiro. A China não pode abrir mão de nós. Então isso remete a, no médio e longo prazo, nós temos um cenário muito positivo ainda para nós, o Brasil vai continuar sendo relevante no cenário de exportação, o mundo precisa da nossa produção, mas é óbvio que nós não podemos tirar o foco da competitividade
da qualidade, isso é fundamental. Mas também sabemos que não serão nesses volumes que aconteceram em 2020, mas continuarão sendo volumes importantes para nós. E nós temos a responsabilidade de continuar abrindo os novos mercados. A Índia é um mercado ainda a ser explorado, o restante da Ásia, Vietnã, um mercado relevante, enfim, existem outros países que também demandam da nossa produção. Um recado do presidente da Associação Catarinense de Avicultura para aquele produtor rural que depende aí dos processadores de carne de frango, dos frigoríficos que o senhor representa. O senhor diria que vamos passar por essa fase e conseguiremos superar? Com certeza, não é a primeira nem a última crise que enfrentamos, o setor é muito resiliente e, acima de tudo, muito competente em buscar soluções. Mantenho a minha agenda otimista de que o futuro é de o Brasil continuar crescendo, expandindo e melhorando a sua produção. Temos um pequeno obstáculo neste momento, pequeno, nem tão pequeno assim, mas temos um obstáculo neste momento e que ele vai ser superado, não tenho dúvida. Mas todos nós temos um papel a cumprir. Afora, continuar produzindo com competência e qualidade. Nós temos todos, desde o pequeno produtor, lá na sua comunidade, lá na sua região, buscar o apoio de todos os nossos representantes políticos para que olhem com carinho para o agronegócio, que é uma alavanca importante, que é um grande gerador de emprego, um grande gerador de qualidade de vida e que o setor precisa de apoio nesse momento para que a gente supere isso e continue gerando emprego, gerando renda, gerando qualidade de vida. Bom, você acaba de ouvir o presidente da Associação Catarinense de Avicultura, José Antônio Ribas Júnior. Agradeço mais uma vez a entrevista do Dr. Ribas. Walter Puga Júnior, de São Paulo. E atenção você que está acompanhando a Agricultura BR, a programação do Canal do Boi. Segunda-feira, olha, tem muita coisa boa, tem muita novidade por aqui no Canal do Boi. Mas tem uma que eu quero falar um pouco mais a respeito dela, porque vem aí, no horário das 10 horas e 45 minutos no horário de Brasília, o Canal do Boi News, com meu amigo Jorge Zaidan. Zaidan, boa tarde, como que é esse novo programa? Olá, Fabiano. Boa tarde a você e a todos os produtores rurais que acompanham esta segunda edição do Agricultura BR. Eu quero fazer um convite a você e a todos para a estreia nesta segunda-feira, dia 15, do programa Canal do Boi News, um programa de jornalismo rápido, dinâmico, com as principais informações da manhã envolvendo a economia, a política e, claro, o nosso agronegócio, participação das nossas equipes de jornalismo espalhadas por todo o país e ainda as informações atualizadas do mercado financeiro ao vivo da BBM, a Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo. Será sempre assim, de segunda a sexta, às 10h45 da manhã, no horário de Brasília, um pouquinho mais cedo, um pouquinho antes da segunda edição do Agricultura BR. Espero vocês, muito obrigado e até segunda. Grande Jorge Zaidan, olha, parabéns pelo novo programa e parabéns principalmente ao produtor rural, telespectador do Canal do Boi, que vai ter aí essa nova atração. Mas eu quero falar de outras atrações também, porque a partir de segunda-feira você tem um reordenamento da grade de programação aqui do Canal do Boi. Além do Canal do Boi News, às 10 horas e 45 minutos, nós vamos ter, na sequência, nós vamos ter o programa Genética BR, trazendo para você sempre grandes oportunidades. Já o programa Zebu para o Mundo, do nosso querido Crozara, vai para o horário das 14 horas, no horário de Brasília. E não para por aí. Sabe por quê? Porque nós vamos ter também, a partir de segunda-feira, um novo sistema de trazer informações meteorológicas para o produtor rural de todo o Brasil. Você vai saber como é que vem as áreas de produção de pastagem, de soja, de milho, de feijão, de arroz aqui no Brasil e as principais áreas de produção no mundo, porque, claro, se influencia os negócios por aqui, o Canal do Boi vai mostrar para você. Então, não perca, reordenamento, são novos programas, novas possibilidades, sempre com compromisso com o produtor rural brasileiro. E eu vou para o intervalo comercial, porque daqui a pouco a gente fala de café, tem participação do professor Marcos Fava Neves, traz um recado importante para o cafeicultor de todo o Brasil. Aproveite para entrar em contato conosco, o nosso número é o 679-9173-3737. Eu volto já.
e as estimativas apontam para uma forte redução na produção brasileira de café arábica nesta campanha atual. Essa redução estava estimada em 30%, considerando só a bienalidade negativa, mas pode chegar até 40%, 45% por outros fatores, um deles climáticos, sobre as áreas de produção no Brasil. Sobre este assunto, nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves, especialista em planejamento estratégico do agronegócio, sobre a capacidade de reinvestimento do cafeicultor e como que ele deve agir neste momento. E o professor respondeu. A situação do café também é preocupante. Nós tivemos a questão conjuntural, vamos dizer assim, da seca, a questão da bianualidade, trazendo uma menor produção. Peguei os números aqui para vocês agora. A perspectiva é de produzir algo ao redor de 44 a 49 milhões de sacas, o que seria uma produção 25 a 30% menor do que a que nós tivemos. Isso, então, é reflexo dos fatores conjunturais e também um fator estrutural, que é a renovação não está acompanhando como deveria, justamente porque o café passou por períodos aí de margens muito baixas, desestímulo aí à produção, e alguns até foram para outras culturas mais remuneradoras, aqueles que tinham áreas aptas para isso. Então, realmente no café, o que nós precisamos é de uma volta dos investimentos com uma tecnificação muito maior, que considere toda a questão de sanidade de mudas, a questão do espaçamento, a questão do manejo da cultura, a questão da gestão por planta, por metro quadrado e principalmente a integração com as cooperativas. Tá aí o professor Marcos Fava Neves, informações importantes sobre o setor e esse momento da cafeicultura nacional. O cafeicultor é outro produtor, o cafeicultor, só que ele vem passando por um processo de pressão e podemos colocar de achatamento já bem mais de 2 décadas, né? Eu falava na abertura do programa a respeito do pecuarista brasileiro, que tem uns 16 anos, que vem sendo, de certo modo, achatado dentro da cadeia produtiva, perdeu capacidade de investimento durante alguns anos, teve que diminuir o seu rebanho e assim por diante. Isso já acontece com a cafeicultura de uma outra forma há pelo menos 20 anos e é por isso que não acompanha, como o professor Marcos Fava Neves acabou de citar aqui para nós. Um grande abraço a ele, participa diariamente aqui das edições do Agricultura BR. Por aqui eu falo sobre café, só que a negociação na Bolsa de Nova York, você tem comigo aqui as posições de curto prazo, com alguma queda, entretanto com as posições acima de $1,30 a libra-peso. Maio, $1,32 mais 10 por libra-peso, julho vindo com $1,34 mais 10, setembro, $1,36 por libra-peso e a posição de dezembro, $1,38 mais 10 a libra-peso, são os negócios com café arábica na plataforma Ice Futures. E o Agricultura BR traz agora os negócios com café robusta na Bolsa de Londres, negociado em dólar e tonelada. Veja comigo que nós temos também aqui uma correção para os negócios, ainda assim mantendo o piso de $1.400 nas posições de mais curto prazo. Maio vindo com $1.409 a tonelada, julho $1.434 a tonelada, setembro vindo com a posição negociada em $1.453 a tonelada e novembro vindo com $1.470 a tonelada. São os negócios no curto prazo para o mercado futuro do Robusta em Londres.
Notícia boa para o arroz gaúcho. Isso porque, por lá, a colheita, que já está em 16% da área, mostra um produto de ótima qualidade, bom desempenho no campo. Está dando tudo certo com o arroz no estado, de acordo com a Emater do Rio Grande do Sul. É o que nós vamos mostrar agora, como é que vem o estágio de desenvolvimento desse arroz. Como eu disse, 16% já foi colhido, estando agora 51% em fase de maturação, 29% em enchimento e 4% em fase de floração, de acordo com a Emater Gaúcha. E olha, você vai ver agora que um pesquisador da Embrapa Trigo traz dicas importantes para o produtor rural que trabalha com a integração lavoura-pecuária de leite. A reportagem de Viviane Lara. Entre a safra de verão e a safra de inverno existe o vazio outonal e o pesquisador da Embrapa Trigo falou sobre esse período, principalmente para as propriedades que trabalham com integração lavoura e pecuária de leite. A recomendação é o plantio do milho com alta densidade. Vamos acompanhar o que ele falou. O produtor deve analisar e deve ser incentivado pelos colegas aí da assistência técnica, colegas de Emater, de cooperativas, a recomendar ou indicar para o produtor, né, dialogar com ele no sentido, por que não pegar esse milho recém-colhido e plantar ele na mesma área ou na resteva de soja ou de milho em alta densidade, visando o forragimento então dessas vacas de leite para o final de verão, início de outono, né, que são os períodos de maior escassez de forragem. Principalmente em termos de valor nutritivo, por exemplo, porque as espécies deverão ou encerrar o ciclo ou tão fibrosas, no caso de milheto, de sorgo, ou mesmo as perenes de verão baixam o valor nutritivo, né? E outro ponto importante, né, se não der para fazer com milho recém-colhido, né, nós podemos semear como se fosse uma segunda semeadura de capim-sudão, de sorgos híbridos, de milheto, né, visando então produzir biomassa para o vazio forrageiro outonal. Então seria uma maneira de minimizar a janela de falta de forragem, aí, chamado vazio forrageiro, atacando então com espécies anuais de verão, aí, como se fosse uma segunda semeadura, uma segunda época de plantio. De Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Viviane Lara. E agora eu chamo a atenção de todos os produtores rurais que estão acompanhando aqui o Agricultura BR. Você sabia que alguns dados aí da sua produção, como produtividade, produção, área ocupada, cultivar que foi utilizada, como que estão os dados financeiros, tamanho do rebanho, todos esses números que nós estamos acostumados a ver dentro de uma propriedade rural, elas estão sujeitas a uma Lei Geral de Proteção de Dados? Pois é, este é o assunto desta entrevista que José Cunha fez com uma advogada especialista no assunto que explica como é que isso impacta na produção rural brasileira. Hoje o nosso assunto é Lei Geral de Proteção de Dados. Você, produtor rural que está nos assistindo agora, você sabe o que é isso e o que isso pode implicar e refletir no seu negócio? Para tirar essas dúvidas, eu vou conversar com a advogada especialista em LGPD, Heloísa Furtado. Heloísa, eu começo perguntando para você o que é, de fato, a Lei Geral de Proteção de Dados. Explica para a gente, por favor. Obrigada, José, pela oportunidade. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre essa lei, que é uma lei nova, uma lei recente, né? Então, até me permita dizer que são poucos os que estão sabendo ainda sobre a repercussão dessa lei. Ela veio para tutelar uma proteção aos dados pessoais, né? Então, todas as pessoas naturais, elas estão tuteladas por essa lei, caso venha a ter um vazamento de seus dados. E, né, José, a razão da nossa preocupação em trazer essa pauta para o agronegócio é que as sanções dessa lei está aí advinda já em agosto. Então, agosto começará a ser aplicada as sanções da LGPD, que variam de 2% do faturamento da empresa a 50 milhões de reais, fora outras penalidades. Então, o momento é de rever
né, o fluxo de informações que existe dentro das empresas, também do agro, para poder se adequar a essa lei que tutela os dados pessoais de pessoas naturais. Agora, Luísa, o que são dados e tratamento de dados para essa lei? Legal, José. Dado pessoal para a LGPD é todos os dados de pessoas naturais que seja um dado que possa identificar essa pessoa ou de alguma forma que identifique de fato. Então são os dados identificáveis e identificado de uma pessoa natural. E tratamento é toda a operação que o titular desse dado sofre em relação a ele. Então, coleta de dado, portabilidade de dado, manuseio desse dado, todo tipo e qualquer operação relacionada a esse dado é considerado tratamento de dados. Por isso, a cautela que a gente tem que ter. E é claro que essa lei, então, ela se aplica também ao agronegócio, né? Com certeza, e é essa a nossa principal preocupação, a nossa vontade de difundir essa informação para o setor do agro, porque nós temos duas preocupações a maior aqui com esse setor do agronegócio. Primeiro, apesar de o agro, José, já ter sofrido aí uma grande revolução tecnológica e corporativa no seu setor, a gente percebe que ainda muitos produtores rurais, eles têm as suas empresas do seu CPF, né? Então a gente tem aí poucas empresas rurais que têm a sua PJ, o que, né, a gente tem como consequência que todos os dados relacionados à atividade econômica desse produtor rural está atrelada ao seu CPF. Então as pessoas que tratam os dados desse produtor rural tem aí uma enxurrada de informação sobre ele, georreferenciamento, sobre o número de propriedades, sobre o volume da produção desse proprietário rural. Então veja, o vazamento de um dado desse porte vai alcançar muito mais do que o simples CPF desse produtor rural. Atrelado a isso também, nós temos aí a situação de que os produtores também têm um banco de dados dos seus colaboradores, dos seus fornecedores, dos seus safristas, né, aqui falando dos agricultores. Como é utilizado? Tem termo de consentimento desses fornecedores, desses usuários? Tem aí uma série de regulação documental e de treinamento mesmo dentro dessas empresas que a gente pode fazer para mitigar o risco para esses produtores rurais. Você acompanha agora a segunda parte desta entrevista importante sobre como que a Lei Geral de Proteção de Dados influencia no agronegócio. Agora, Luiz, é importante que o produtor entenda que quando a gente fala sobre essa lei de proteção de dados, tratamento de dados, é claro que implica para aquelas anotações que os produtores têm também, porque às vezes o banco de dados, as pessoas podem até pensar que é só aquilo que está em sistema, em computador, e não é isso. Aquilo que o produtor tem ali anotado na sua caderneta ou no seu livro ponto, no seu caderno, também é um dado que pode estar sujeito a essa lei, né? Com certeza. E, inclusive, a gente também tem que falar que não só apenas os produtores rurais ainda têm essa mania, né, de ter documentos em papel. A gente tem grandes empresas também, José, que ainda não automatizaram os seus processos. Então, isso realmente deve ser levado em consideração. Todo e qualquer dado, independente da forma como ele é armazenado, se vazar, né, se for colocado a público sem o consentimento desse titular, vai gerar sérias implicações. Agora, tem diferença para o produtor que utiliza esse banco de dados, que cria esse banco de dados no seu RG, ou no seu CPF, ou no CNPJ? Tem diferença a lei de aplicação da lei se está em pessoa física ou jurídica? Na verdade, a implicação é a inversa, né? O vazamento desse dado, se o vazamento de um dado for atrelado ao CPF, vai ter a aplicação da LGPD. Agora, se não for, se esse dado que vazar for atrelado a um CNPJ, aí não se aplica a LGPD, porque a LGPD, ela tutela dados pessoais de pessoas naturais e não de pessoas jurídicas. E qual é a dica, então, que você tem para as pessoas que atuam no agro sobre essa lei? Bom, primeiro, né, José, acho que é ter calma,
né? A gente também não precisa apavorar, ter muito cuidado com empresas que estão aí vendendo falsas promessas de adequação à LGPD, é muito importante. É uma lei nova, não tem nenhum especialista ainda no assunto, né? Pouco ainda se sabe sobre a lei, mas eu acredito que começar do começo, né, com calma, já é um grande avanço. Então, os produtores rurais, a gente precisa primeiro analisar o fluxo de informações que eles têm nessa propriedade, como é armazenado, ter um canal de comunicação entre o usuário e o cliente é muito importante, né? Então, eu acho que a dica é observar o seu próprio negócio, verificar realmente qual a importância de ter determinados dados para o seu negócio, porque às vezes é só uma questão de retirar esse dado do seu arquivo, né, se não faz diferença para a sua atividade econômica, e treinar o seu pessoal, treinar os seus colaboradores a fazer o tratamento desse dado de forma correta. Agora, Luísa, a gente sabe também que o gargalo de muitos produtores rurais envolve questões trabalhistas. A LGPD possui algum reflexo nos contratos de trabalho também? Boa pergunta, José. Temos sim um reflexo, inclusive na hora de recrutar um funcionário, né, um colaborador. Muitas empresas e também no agro a gente tem alguns checklists modelos, né, que a gente pega mesmo na internet, no Google, e lá tem algumas perguntas desnecessárias. Então, temos reflexo sim, o produtor rural e todo empresário dessa cadeia do agro deve aí tomar cuidado com o que pergunta na hora da admissão desse funcionário, o que vai armazenar de dado desse empregado e também na hora da demissão. É importante a gente ter cuidado. Então, revisar os contratos de trabalho, revisar as formas de contratação e de demissão é importante sim. Para a gente finalizar essa entrevista aqui, então, o produtor quiser se adequar à LGPD, ele precisa necessariamente contratar um TI ou não? Não necessariamente, José. Eu acho que o primeiro passo para se adequar à LGPD é analisar a sua própria empresa, fazer as alterações documentais, de contratos, de termos de consentimento, fazer a conscientização dos seus colaboradores, os treinamentos adequados, para daí sim pensar em contratação de um TI. Então tá certo, Heloísa, obrigado pela sua entrevista. Eu conversei com a advogada e especialista em LGPD, Heloísa Furtado, que falou sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que pode implicar no seu negócio aí, na sua propriedade. Então você deve ficar ligado, deve procurar as informações. A Heloísa também está à disposição, caso você queira saber um pouco mais sobre esse assunto. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha. Momentos finais dessa edição, hoje nós estamos vendo soja caindo, está caindo. Aqui no mercado físico brasileiro estava em queda e também soja em Chicago recuava. Acompanhe comigo como é que vem os negócios na Bolsa Norte-Americana. Nós trazemos aqui a posição de maio, agora perdendo um pouco mais de 1% a $13,97 mais 6 o bushel. Julho, $13,87 o bushel, também pouco mais de 1%. Posição de agosto, $13,48 mais 2 e a posição de setembro, $12,73 mais 4 por bushel. Dólar comercial vinha com recuo aqui no Brasil hoje, mais um dia de queda para o dólar. Neste momento cai 0,52%, pouco mais de 0,5% de queda, a R$ 5,57 mais 1. Essas são as informações finais desta segunda edição de Agricultura BR, que volta logo mais às 16 horas na terceira edição. E eu aguardo todos vocês. A todos, uma ótima tarde, um grande abraço e até mais.